Voltamos trazendo mais um exercício de circuitos elétricos. A gente está naquela série de resoluções usando como base o livro do Matthew Sadiku, ou Sádico. É a versão em inglês, a quinta edição, e a gente está no capítulo 3, que trata de métodos de análise de circuito, basicamente analisar tensões e correntes, né, usando as leis de Kirchhoff. Perfeito? Deu o exercício 3.14, pede para encontrar a tensão V0 na figura 3.63, que está aqui ilustrada para a gente. Né? Tem fontes só independentes, então só tem tensão e corrente que não depende de nenhuma outra variável do circuito. E, obviamente, a gente percebe, para começar o problema, que não tem uma referência de tensão. Então a gente vai ter que partir estabelecendo essa referência antes de qualquer coisa. Né? Eu já tenho aqui, obviamente, as indicações do que a gente vai colocar aqui no circuito. Se você gosta dessa série de circuitos elétricos e acha que é pertinente eu continuar resolvendo esses exercícios, considere estar deixando um like no vídeo. Se em algum momento, no meio da explicação, você não entender algum passo, deixe um comentário que eu vou estar respondendo assim que possível. Eu optei, obviamente, por colocar a referência aqui embaixo. Por quê? Quando eu coloco a referência aqui, ela conecta um nó dessa fonte, um terminal da fonte, né, e aqui outro terminal dessa fonte. Então, do jeito que eu indiquei aqui, V1 fica aqui entre essa fonte e essa resistência, V2 fica aqui depois dessa resistência e conecta com os outros elementos do circuito. V0, obviamente, se eu ponho a referência aqui, ele é automaticamente esse nó, a tensão nesse nó aqui, né? Então, já deixei indicado V0, porque aí simplifica a minha resolução, né? Eu não tenho que fazer a diferença de tensão, já calculo um nó, a tensão naquele nó, eu já tenho a resposta. E o V3 também vai ser automaticamente determinado por conta da referência e o valor da fonte. No caso aqui, a gente tem que V1 vai valer o valor da fonte positivo, porque ele está no terminal positivo da fonte, 100 volts, e V3 está no terminal negativo. Então 0 menos o valor de V3 tem que dar 50, só se o valor de V3 for menos 50 volts. Então percebam que agora eu tinha 4 nós, 5 na verdade, né? Do jeito que eu estabeleci a referência, lógico que esses 3 nós aqui estão curto-circuitados, então ainda que eu não colocasse a referência aqui, seria apenas um nó a mais. Mas eu tinha 5 nós, estavam livres, eu estabeleci a referência em um, fiquei com 4 nós para resolver o problema, mas do jeito que eu estabeleci a referência, eu resolvi automaticamente 2 nós, V1 e V3. Então meu problema, ao invés de 5 variáveis, obviamente eu precisava de uma referência, eu trabalhava então só com 4 variáveis. Por ter escolhido um bom nó de referência, eu passo a precisar resolver apenas 2 variáveis. Então tem essas estratégias, nem sempre o exercício me deixa a liberdade para escolher a referência de tensão, mas quando ele me permite isso, é interessante pensar numa escolha que vai simplificar ainda mais o problema. No caso que eu fiz, eu já resolvi 2 nós simplesmente por conta da escolha, de uma boa escolha de referência de tensão. Como que eu resolvo isso daqui agora? Bom, tem que aplicar a lei do Kirchhoff dos nós para V2 e V0. Percebam que para V2 eu tenho uma fonte de corrente positiva, minha convenção é de que correntes saindo do nó são positivas, então no caso aqui eu tenho essa corrente de valor positivo. Eu fiz a corrente saindo do V2 porque, de novo, vai continuar tudo positivo, então eu tenho essa corrente em azul, essa corrente aqui para baixo em azul. Perfeito? Para o V0 eu tenho a fonte entrando, que saiu de um nó, tem que entrar em outro, e essas 3 correntes em laranja. Aqui desce no ramo de 4 ohms, aqui vai no sentido contrário de azul, então tem o mesmo valor numérico em módulo, mas com um sinal oposto, e aqui vai para a fonte, ou para o nó V3, que é da fonte de 50 volts, certo? Em azul, como eu deixei aqui indicado, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff dos nós para o nó 2. E aí vai ter todas as simplificações até o final aqui, né? O que eu tenho? Percebam que eu tenho 12.5, que é a fonte de corrente independente, a corrente que está aqui no ramo de 2 ohms, V2 menos V0 dividido pelo valor da resistência, apliquei a lei de Ohm, né, 2 ohms, e a corrente que está aqui embaixo é V2 menos V1, só que V1 é 100 volts, dividido por 1. Isso tem que dar 0. Percebam que eu tenho um 2 aqui, né? Em mínimo múltiplo de 2 e 1 é 2. Então vou multiplicar toda a esquerda e a direita da equação por 2. 12,5 vira 25. Aqui vai tirar o 2 de embaixo, então vou ficar com V2 menos V0 em cima. E aqui na direita eu vou ter, na direita não, né, mas o último termo à esquerda, eu vou ter 2 vezes o V2 menos 2 vezes o 100, né, porque quando eu multiplicar 2 vezes esse termo aqui, o denominador é 1, eu vou dobrar toda essa expressão. Então eu vou dobrar o V2 e vou dobrar o menos 100 volts. Então tenho 25 mais V2 menos V0 mais 2V2 menos 200. Eu vou manipular de modo que eu só tenha V2 e V0 à esquerda e um número qualquer que apareça ele à direita. 25 menos 200 é menos 175.
passa para a direita com sinal oposto, mais 175. 1V2 mais 2V2, 3 vezes o V2. Menos o V0 é o único que apareceu com V0, menos V0. Essa equação eu chamei de 1 romano aqui, né? Porque eu provavelmente vou usar ela depois para fazer alguma coisa com a equação 2, que vai vir aqui de olhar o terminal V0. O que a gente tem ali? Eu vou ter o menos 12,5, porque a fonte agora está entrando. Eu vou ter a corrente, que é o sinal oposto da corrente azul, então é V0 menos V2 sobre 2. É exatamente o oposto desse cara aqui, porque se eu inverter o sinal, a fração de cima inverte, fica V0 menos V2. Então por isso que é exatamente o mesmo módulo, correntes com sinais opostos, porque eu estabeleci a referência em cada nó saindo do nó. E aí duas correntes vão estar em conflito, uma no sentido oposto da outra. V0 sobre 4 é essa corrente aqui que desce, porque a referência está aqui embaixo, então eu tenho V0 menos a referência, 0 volts, dividido por 4. E para a direita eu tenho V0 menos V3, só que V3 é negativo, então fica V0 mais 50 dividido por 8, que é o valor da resistência. Isso é igual a zero, porque eu descrevi todas as correntes nesse nó aqui. Então a lei de Kirchhoff dos nós me garante que essa expressão aqui à esquerda tem que valer zero. Aqui agora eu tenho 2, 4 e 8 embaixo para encontrar o mínimo múltiplo comum. Todos são múltiplos de 2, isso dá 8. O mínimo múltiplo comum de múltiplos de um número base vai ser o próprio maior número múltiplo que eu tenho aqui na lista. Então, no caso, 8. Multiplico 12,5 por 8, negativo, então fica 100. Porque por 2 fica 25 vezes 4 para dar vezes 8, 25 vezes 4 dá 100, né? Ou faz a conta você mesmo para ter certeza. Menos 100. Aqui eu tenho que dobrar agora, multiplicar por 4, porque é 8 dividido por 2, então tenho 4V0 menos 4V2. Aqui eu tenho que dobrar, porque eu dividi por 4, 8, então fica 2V0. E aqui vai ficar só a expressão de cima sem multiplicação, porque 8 por 8 dá 1. Então fica V0 mais 50. De novo, tentei passar tudo que não é número para a direita, para a esquerda, mantive tudo que não é número, que é variável, e passei para a direita tudo que é número. Menos 100 mais 50, menos 50. Para a direita, mais 50. 4V0 mais 2V0 mais V0, ou seja, 4 mais 2, 6 mais 1, 7V0. Menos 4V2 é a única vez que aparece, menos 4V2. Então eu tenho essas duas equações, eu chamei de 2 em romano, né? Eu tenho duas equações, duas variáveis de um sistema linear, eu posso resolver ele e encontrar V2 e V0. Percebam que eu posso encontrar V2 primeiro e encontrar V0 depois. O problema não pediu para eu descrever todas as tensões nos nós, mas apenas V0. Então eu, muito inteligente, manipulei as equações para eu calcular V0 automaticamente, porque eu não tenho que encontrar V2. Eu não preciso saber o V2 para resolver essa questão, na verdade. Pode ser que você queira resolver V2 para ter a informação, mas o problema pede V0. As únicas coisas que eu não podia deixar de resolver talvez fosse o V1 e o V3, porque eles foram dados automaticamente pela minha escolha. Mas o V2 eu não preciso saber quanto que ele vale. Depois, se você quiser calcular, é possível. Mas o problema pede o cálculo de V0, a gente vai se atentar a resolver V0 o mais rápido possível. O que eu fiz? Eu somei a equação 1 com a equação 2. Então, tenho 3V2 menos 4V2 menos V2. 7V0 mais menos V0, 6V0. 175 mais 50, 225. Percebam que só tem um menos, em módulo só tem uma vez V2, né? Menos 1 no caso. Eu vou passar para a direita, então vai ficar V2 aqui, que aí eu só escrevi do outro lado depois. 6V0 eu vou puxar o 225, então o V2 vale 6 vezes o V0 menos 225. Ou seja, onde tem V2 em qualquer uma das outras duas equações aqui, eu posso substituir por 6V0 menos 225. Vou ter só uma expressão para V0, resolvo a equação linear, a equação de primeiro grau, encontro o valor de V0, resolve o problema. Certo? Joguei na equação, se eu não me engano aqui, equação de baixo. Então tem 4 vezes 6V0, menos 4 vezes 6V0, menos 24V0, menos 225 vezes menos 4. Então isso dá 800 mais 100, mais 900. Por isso que deu mais 900 aqui. Mais o 7V0 que estava aqui já originalmente, isso tem que dar o 50 que também estava aqui originalmente. 900 passa para o outro lado negativo, fica com 50 menos 900, menos 850. Menos 24 mais 7, menos 17V0. Então, menos 17V0 tem que ser menos 850. O menos com menos à esquerda e à direita, eu posso simplificar. Eu fico com o valor de V0 sendo 850 dividido por 17, que, nesse caso, felizmente, é um múltiplo direto, 50 vezes. 85, 17 vezes 5 dá 85, mais o zero aqui, 50. Então, eu não sei o valor de V2, eu posso jogar aqui e encontrar.
No caso, eu acho que vai dar 75, pelo que eu calculei aqui de cabeça. 6 vezes 50 é 300, menos 225, 75. Mas eu não precisei encontrar V2 para encontrar V0. Então eu fui direto para a variável que o problema me pediu para resolver, ao invés de ficar fazendo cálculo de V2 para depois jogar no cálculo de V0 e fazer uma conta a mais, algum conjunto de contas a mais calculando V2 para depois calcular V0. Perfeito? Lógico, se eu resolvo esse sistema linear usando a representação matricial, né? E aí eu resolvo usando calculadora ou programa computacional, eu ia encontrar V0 e V2 automaticamente, porque quando você resolve com matriz, a operação de matriz, você encontra todas as variáveis do sistema de uma vez, né? E aí só tinha que identificar o V0 no vetor de solução. Mas não foi o que eu fiz, né? Eu resolvi na mão, então eu tentei ser objetivo e resolver V0 automaticamente. Certo? Essa resposta está de acordo com o manual de soluções? Teve uma outra questão que eu resolvi aqui que não, a gente estava em desacordo por um sinal negativo, mas então aqui a gente terminou esse exercício. O valor de V0 é 50 volts. Se você novamente gostou da resolução, considere estar deixando o like. Então, se você gostou bastante do que a gente foi fazendo aqui, o tratamento matemático e representação física do problema. Se você teve alguma dúvida novamente, deixe no comentário, eu vou estar respondendo assim que possível para esclarecer o que for possível, né, da minha parte. E eu te encontro no próximo exercício.